Olá pessoal, Matheus aqui. E agora que nós superamos o drama da FTX, vamos retomar o conteúdo regular deste canal. Vamos falar de todos os mercados, começando com o Brasil e o que nós já podemos observar do novo governo. Depois vamos falar sobre o cenário externo e, por fim, sobre o que esperar das criptomoedas depois de tudo isso que aconteceu. Então pessoal, começando aqui com o Brasil, quem acompanha este canal há algum tempo sabe que a minha única exposição por aqui neste momento é em renda fixa. A hora de apostar no Brasil irá chegar, mas na minha visão ainda não chegou. Já fui muito criticado por essa visão aí pela turma do Agora Vai, mas como eu sempre ressaltei, nós já vimos esse filme diversas vezes no Brasil e agora foi a vez do novo presidente acabar com a graça dos mercados. Em declaração semana passada sobre as medidas sociais adotadas e o consequente impacto delas sobre as contas públicas, ele mostrou bastante descaso com as consequências sobre a economia ao menosprezar os movimentos dos mercados. Eu entendo que todo governo precisa tomar medidas que não vão agradar a todos e normalmente isso é feito mesmo no começo do mandato, justamente para cumprir promessas de campanha, mas não havia necessidade de menosprezar os mercados como ele fez. Isso mostra um certo descaso que distancia a postura do presidente com aquilo que foi visto das últimas vezes que ele ocupou esta cadeira. Historicamente, o Lula sempre adotou uma postura mais moderada, que se por um lado não ajudou os mercados, também não prejudicou, e era isso que muitos esperavam ver dele agora neste novo mandato. Mas quando a gente vê nomes como Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Pedro Malans, ministro da Fazenda, escrevendo uma carta para o Lula quinta passada para solicitar que ele maneirasse a dose, fica claro que tem muita gente grande se assustando com as declarações que ele vem fazendo e também com os nomes que estão sendo cogitados para assumir cargos chaves da economia. Então, é por essas e outras que eu olho a história do Agora Vai com uma boa dose de desconfiança. O que está acontecendo não é nenhuma novidade. Quem viveu a época em que o Manteiga foi ministro da Fazenda vai se lembrar as pérolas da época, as pérolas que ele soltava. Eu lembro muito bem, tinha dia que eu pegava lá o jornal para ler, naquela época ainda era o jornal de papel, certo? E a vontade que dava era de amassar aquele jornal e jogar longe, porque realmente era muito irritante algumas coisas que esse pessoal fazia. Então, se você está frustrado com o que está acontecendo, eu entendo a sua frustração, já passei por isso algumas vezes e talvez seja este o motivo de eu não acreditar na ideia do Agora Vai. Mas isso não significa que não haverá oportunidades para se posicionar taticamente no Brasil. Passado esse período de ajuste de expectativas aí do novo mercado com o novo governo, a única coisa que nós precisamos desse pessoal é que eles tenham um certo comprometimento em conter a inflação. E isso até mesmo esse futuro governo sempre aparentou ter. Então, a única coisa que me parece razoável de esperar deles é que haja um bom combate da inflação, e é por isso que eu disse em outro vídeo que ainda era prematuro assumir qualquer tendência para o câmbio. Muita gente no mercado estava esperando cortes na Selic já em 2023, mas agora essas expectativas já colocaram os pés no chão. E até que o cenário externo se torne menos conturbado, não parece que isso daí vai mudar. Até que fique claro onde será o novo equilíbrio das taxas de juros locais em comparação com as taxas do exterior, não dá para antecipar nenhum movimento relevante no câmbio. Quem olha no curto prazo pode ficar com a impressão de que o dólar disparou, mas se a gente pegar desde o Covid, fica claro que o câmbio está apenas oscilando em torno de uma média sem assumir nenhuma grande tendência. Então, em termos de querer, eu também sempre quis e continuo querendo que o Brasil entre em rota de crescimento e que o câmbio entre em rota de queda, mas até que o cenário macro seja superado, acho muito incerto assumir qualquer posição nesse momento. Então agora vamos falar do cenário macro, o que está acontecendo lá fora e quando será o momento de esperar novas quedas da Bolsa Americana. Como nós já vínhamos acompanhando, o mercado entrou em um belo rally, já subiu aí quase igual ao rally de agosto, só foi uma pena que no meio do rally o Fed tenha se metido acabando com os ânimos de todo mundo. Depois disso veio a inflação, que reacendeu as esperanças, talvez até de forma um tanto exagerada, segundo muitos analistas, mas semana passada nós também tivemos dados bons da inflação do produtor, indicando que de fato a inflação pode estar menos aquecida por lá. Isso não significa que o trabalho do Fed chegou ao fim, muito pelo contrário, ainda existe um longo caminho pela frente e é por isso que muitos estão apenas aguardando o S&P 500 bater 4.100 pontos para shortear o índice.
Quando o rally começou, todo mundo estava de olho nos CTAs, os operadores de tendências, e se perguntando o que eles iriam fazer, porque lá atrás havia muito espaço para eles comprarem e elevarem os preços. Mas vejam que agora essa situação já mudou completamente. Agora, a probabilidade é muito maior para uma reversão, principalmente se o índice conseguir subir mais um pouco antes do fim do ano. Não vamos esquecer também que uma inflação mais baixa significa compressão nas margens das empresas, porque elas não conseguiriam repassar mais o aumento dos custos de salários para os preços que o cliente paga. É justamente por isso que o Morgan Stanley soltou um relatório recentemente reiterando a sua visão de que os resultados das empresas irão cair muito fortemente no primeiro semestre do ano que vem. Desta vez, ele destacou o gráfico das margens, mostrando o seu indicador antecedente, que está antecipando uma forte contração nessas margens. Então, o que nós estamos vendo neste momento é um provável fim do rally e um possível banho de água fria com os resultados das empresas no começo do ano que vem. A última temporada de balanços acabou com as cotações das grandes empresas de tecnologia que regrediram para níveis nunca vistos nos últimos 4 anos. Nós testemunhamos grandes nomes como a Amazon despencando das alturas, mas nós não vimos nomes de empresas do setor fora de tecnologia levando o mesmo tombo. Então, é por isso que a expectativa do verdadeiro fundo ainda permanece. Basicamente, tudo se resume à possibilidade de haver ou não haver uma recessão nos Estados Unidos no ano que vem. Aqui tem um estudo da TS Lombard comparando o bear market atual com a média de bear markets que ocorreram durante recessões e bear markets que ocorreram sem essas recessões. E o que ele nos mostra é que se o ciclo atual não for seguido de uma recessão, então basicamente esse bear market já deu o que tinha que dar, ele já teria atingido o seu fundo, mas se isso for verdade, então esse bear market também teria sido muito incomum em termos da sua duração. Bear markets que não possuem recessão normalmente duram metade do que este já durou. E se o ciclo atual for de fato passar por uma recessão, então o que este estudo nos diz é que o fundo de outubro corresponde a apenas 70% da queda total que é esperada para o primeiro semestre de 2023. Então, se você acredita que haverá uma recessão, isso significa que ainda temos mais quedas pela frente e as margens das empresas ainda serão bem comprimidas. Agora, se você não acredita que haverá uma recessão, então as grandes empresas de tecnologia estão oferecendo oportunidades que provavelmente não serão vistas novamente por muito tempo. A Amazon, por exemplo, está agora cotada em $93, ao mesmo tempo em que nenhum analista do mercado estaria avaliando a empresa em menos de $103, segundo os dados aqui da TipRanks. Isso não é uma recomendação de compra da Amazon, tá, pessoal? Eu estou só citando apenas como curiosidade, porque é inegável que os descontos nas grandes de tecnologia estão chamando muito a atenção neste momento. No estágio em que nós estamos, não dá para descartar também a possibilidade de que os fundos sejam atingidos em momentos diferentes dependendo do ativo. Pode ser, por exemplo, que cripto chegue ao fundo primeiro, depois as empresas de tecnologia e depois os demais setores por conta de uma recessão. Mas nós vamos acompanhar aí um dia de cada vez e passar as percepções conforme elas forem se tornando mais maduras aqui para vocês. E para terminar, pessoal, vamos falar sobre as criptomoedas. O Bitcoin está formando o que parece ser uma bear flag, indicando a possível iminência de novas quedas. E neste momento, o que não falta nesse setor são más notícias, além de todas as empresas que já quebraram, também agora a DCG Digital Currency Group, uma gestora de recursos pioneira em criptomoedas, entrou também para a lista das empresas que bloquearam saques. Então novos dramas podem surgir por aí. Alguns gráficos interessantes de se comentar aqui também. Nós temos aqui a comparação do bear market atual com o de 2018, sugerindo que agora nós estaríamos em um período de marasmo onde o Bitcoin ficaria andando de lado no fundo antes de conseguir esboçar qualquer reação relevante. De acordo com números do JP Morgan, o nível de demanda institucional para o BTC nunca esteve tão baixo, alimentando a tese sobre um período de marasmo. Mas esse mesmo banco também se apressou em manifestar uma defesa para as criptomoedas, que muitos chamaram aí de uma defesa chocante do JP Morgan.
O banco basicamente disse que o evento da FTX irá alimentar um fluxo institucional em massa para as moedas, justamente porque agora o espaço se tornaria devidamente regulamentado. Independente do que você acreditar, uma coisa costuma sempre se repetir. É justamente quando surgem capas de revistas com matérias desastrosas como essas, onde toda a esperança parece ter desaparecido aí do mercado, é justamente aí que surgem as melhores oportunidades. Eu pessoalmente não descarto novas quedas, mas também não consigo negar que todas as métricas disponíveis nesse espaço estão sinalizando que o preço atual é compatível com momentos onde surgiram as melhores oportunidades de compra no passado. Então, pessoal, fizemos aí um apanho de todos os mercados. Sei que muita gente me pediu também para eu montar um vídeo sobre como deixar suas criptomoedas armazenadas de forma segura. Vi que outros canais já soltaram vídeos sobre isso, então se você ainda estiver com dúvidas sobre esse assunto, coloque aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais completo sobre isso também. Obrigado por assistirem, pessoal. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.